Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago dois convidados para conversarmos a respeito de fiagros, né? Esse que é um dos booms dos últimos 2 anos aí em termos de fundo de investimento. E nessa vez eu trago Márcio Takaya e Glenda Ferreira para falarmos do CRA11. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que você se apresentasse e também aí apresentasse a Asset para os nossos ouvintes, para quem está no streaming e para quem for ver no meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Andréia. É muito bom estar aqui. Eu sou Márcio Takaya, sou sócio aqui da Sparta e analista de crédito. E eu estou junto com a Glenda, que ela também é sócia e nosso RI aqui. Eu vou falar um pouquinho menos, tá? Eu vou falar porque é o Márcio, ele é quem toca o fundo. Eu só vou fazer algumas introduções de temas que eu acho que são interessantes também. Legal. Solta aí parte do seu trabalho. A Sparta é a gestora do CRA11, tá? É um fiagro listado na B3. E, basicamente, assim, falando do porquê que a gente tem o fiagro, tá? A Sparta ela foi fundada por um engenheiro agrônomo que tem um histórico de empreendedorismo no agronegócio bastante longo, tá? O nosso primeiro fundo foi um fundo multimercado com foco em commodities agrícolas. Ele já é um fundo que já atingiu a maioridade. Ele tem 18 anos já, então é um dos fundos mais longevos ali. E foi o primeiro fundo da Sparta, tá? E mais ou menos há 12 anos atrás a gente começou a nossa estratégia de crédito privado, que hoje corresponde a maior parte dos nossos recursos sob gestão, tá? Então, o nosso fundo Sparta Top, que é o flagship aqui da casa, ele tem mais ou menos 12 anos, né, de história. E, basicamente, a equipe de gestão que começou a gestão do Sparta Top, que é a nossa estratégia de crédito, ela é a mesma desde então, tá bom? Então, é uma equipe que já está há 12 anos aí no mercado, já viu de tudo, já viu impeachment, já viu greve dos caminhoneiros, já viu pandemias, diversas empresas quebrando, diversas dando certo, e acompanha o agro também, junto com, porque é a nossa história, né? Eu estou aqui há 7 anos, então há um pouco menos de tempo, e basicamente a equipe de gestão do CRA11 é a mesma equipe de gestão de crédito da Sparta, tá? A gente compartilha a mesma estrutura, só que eu sou o analista que está mais no dia a dia desse mercado de fiagros, acompanha a mesa, acompanha como o secundário desses CRAs, tá bom? Então sou eu que estou no dia a dia. Falando assim da Sparta, a gente tem aqui uma cultura de partnership. Então, a gente tem mais ou menos uns 30 funcionários, 32 né? funcionários. 32, e 11 deles são sócios, estão aqui com a gente há muito tempo, então tem uma rotatividade bastante baixa aqui, tá? Muito importante, né, quando leva em consideração a gestão de um fundo. Porque se fica trocando toda hora, você não tem sinergia com a pessoa, perde, não consegue... Não tem coesão, não tem coesão na tomada de decisão, então acho isso é bem relevante. Assim. E até para monitorar os devedores também facilita muito, né? Então, o Arthur, que é o nosso gestor, muitas das empresas que a gente olha, ele já acompanhava há 10 anos, há 12 anos, então ele sabe na vírgula, assim, tem um entendimento muito rápido de vários segmentos, tá? Acho que é isso. Acho que é isso, da Sparta, resumão é isso. Maravilha. Vamos conhecer agora um pouquinho, então, do mercado agro, né? Esse mercado aí que é tão pujante no Brasil, né? Corresponde a 25%, 26% do PIB. Como é que ele está? Como é que vocês estão vendo? Você que tem essa visão mais técnica, mais analítica, como é que está o mercado de agro, e em específico o fiagro, né? Apesar de nós termos já introduzido que ele está numa crescente, mas como é que você tem visto aí toda essa movimentação do mercado? Legal. O agronegócio está empolgante, né, digamos assim. Acho que com todo esse papo de inflação global e até algumas coisas tristes, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, isso acaba fortalecendo os preços das commodities, né? E as commodities agrícolas estão inclusas nisso. Então, o Brasil, que é bastante forte nisso, você bem comentou, o agronegócio corresponde a 25% do PIB de 2022, a gente está bem posicionado, né?
hoje, por exemplo, a gente tem notícias de uma expectativa de safra recorde de grãos no Brasil, seja por aumento de produtividade. Então, a gente tem produtores muito técnicos, tá? E tem também um pouco de expansão de área que vem acontecendo, ou uma troca de pecuária, por exemplo, para os grãos. E, então, a expectativa é de uma safra recorde de grãos. Não é o primeiro ano, né? A gente vem numa toada de alguns anos com safras muito boas. Né? Exatamente. Tanto é que as cidades que são muito vinculadas ao agronegócio, as cidades e os estados, elas estão tendo um crescimento de PIB per capita muito relevante, muito alto, assim, já, por exemplo, se igualou ao PIB per capita de São Paulo, que está, de certa forma, estagnado há alguns anos já, né? Então, o agro está bastante pujante. E o Fiagro, ele surfa essa onda, né? Na verdade, o Fiagro ele surgiu da mesma regulação dos FIIs, né? Foi um incremento ali. Então, o produto, assim, acho que todo mundo já entende como funciona, né? Porque os FIIs já existem ali há mais de 10 anos no mercado. E o Fiagro, então, ele surfa essa onda tanto dos FIIs quanto do agronegócio, né? A gente está vendo ali batendo um número recorde de investidores, acho que são, no último relatório da B3, acho que eram quase 240 mil, tá? É um patamar, assim, que em um ano, um pouco mais de um ano, os fiagros atingiram um patamar que os FIIs demoraram quase 10 anos, tá? Só para comparar aqui. A gente tem quase 30 fundos listados na B3 já de Fiagro, então é um mercado que está sendo muito falado, tem entregado bons retornos, o pessoal está tendo um entendimento muito, muito legal e um interesse muito grande também por essa classe de ativos. Seria legal falar também dos ativos que tem vindo, né? Então, cada vez a gente tem visto emissores diferentes, né, de CRAs, e até uma profissionalização melhor desse mercado, né? Exato. Acho que quando a gente fala de CRAS e de agronegócio, muitas pessoas pensam que se restringe ao produtor de grãos, que muitas vezes é na pessoa física e não é tão qualificado, super arrojado, mas o que a gente tem visto, e acho que essa é uma preocupação nossa da Esparta, é que a gente olha muitas empresas que estão num processo de profissionalização, tem uma governança muito boa, tem balanços auditados e não se limitam a esse segmento de grãos. Tá? Então, o agronegócio tem uma cadeia bastante longa. Tá? Então, tem desde defensivos, assim, pensando no produtor rural, ali como no meio da cadeia, antes dele vem os defensivos agrícolas, por exemplo, insumos agrícolas, empresas de genética, por exemplo, que buscam desenvolvimento de sementes, de melhores tecnologias. E olhando para frente do produtor rural, tem também as agroindústrias que pegam as commodities e processam e fabricam um produto já. Tem empresas de logística, enfim, tem as revendas de insumos. É uma cadeia bem longa, tá? E aqui na Sparta a gente acaba olhando de tudo. Então, a gente tem uma carteira de CRAs já bastante diversificada e a gente gosta de diversificar. Tá? Diversificar o risco, né? Diluir o risco. Exatamente. E essas empresas, a gente tem notado um nível de profissionalização bastante interessante. Tá? Então, muitas das empresas que a gente vê, das ofertas que são mostradas para a gente, são de empresas com balanço auditado, tem uma área de governança bastante já construída, tá? Então, são empresas muito boas. Ou seja, é só o começo dos CRAs, né? E Fiagros, tem muito espaço para crescer ainda. Exatamente. E acho que isso até facilita assim, o acesso da Faria Lima no agronegócio, né? Além dessa profissionalização, tem também a questão dos bancos públicos, né? Que assim, o agronegócio ele é muito dependente, ele é muito intensivo de capital, tá? E historicamente esse capital vinha do governo, então era um crédito subsidiado e a gente sabe que isso tem diminuído, tá? Tanto seja porque o governo não tem tanta capacidade mais de financiar esse agro, seja por essa profissionalização desses emissores que estão entendendo, estão conversando melhor a linguagem do mercado de capitais. Então, a gente está vendo operações bastante interessantes e, por serem emissores muitas vezes novos, eles são bons,
Eles têm um histórico de operação, mas eles estão acessando pela primeira vez o mercado de capitais. Então, isso é uma oportunidade para os gestores alocarem em CRAs, eventualmente, com uma taxa melhor, né? Porque é uma primeira oferta. Na segunda oferta, esse cara vai captar um dinheiro mais barato, né? Mas a gente está ali É um bom pegando... ponto, por isso que justifica que todo mundo, quando olha uma taxa média ali de um fiagro, vê uma taxa interessante, fala, putz, um carrego ali de CDI mais quase 4%, porque geralmente vem desse caso mesmo, de primeiras emissões, que aí depois, com o tempo, as empresas até vão emitir com taxas menores, então, assim, oportunidade para pegar esse começo. Está sendo um bom momento. Maravilha. E em relação a isso, me veio uma questão aqui a respeito das dificuldades também que existem nesse mercado, né? É um mercado bem crescente em CRAs, né? E como é que fica a questão de equities, né, dentro aí do Fiagro, né? E quais que são as dificuldades para se adentrar também nesse segmento, né, dentro dos Fiagros? E a questão mesmo dos produtores rurais, né? Como é que vocês analisam, já que vocês aí vêm de tudo um pouco dentro aí do mercado agro? Essa questão de equities, acho que ela cabe mais para um Fiagro FIP, né? Hoje tem 3 tipos de Fiagros, tá? Tem o Fiagro FII, que é basicamente comprar CRAs, são ativos de renda fixa, tá? Tem o Fiagro Direitos Creditórios, que daí tem um escopo um pouco maior, pode comprar duplicatas, CPRs direto, né, de produtores rurais. E daí, por fim, tem o Fiagro FIP. Acho que hoje são pouquíssimos, tá? Não sei se não me vem à cabeça algum, mas seria esse que teria bolso para equity. No caso do CRA 11, ele é um Fiagro FII, tá? Então ele vai comprar CRAs, que são ativos de renda fixa mesmo, tá? Ele é um paralelo aos FIIs, ele é um FII de papel, tá? Um Fiagro de papel. E daí, você falou dos produtores rurais, isso é uma questão que é interessante, né? A gente tem assim, antes do Fiagro a gente tinha um FDIC High Yield, tá? Que antecipava recebíveis de revendas de insumos com garantia em CPR. E a gente analisava lá o produtor rural, quem que era, fazia todo o bureau de crédito, se ele tinha processos. A gente olhava através de sensoriamento remoto, tá? Imagem de satélite, qual que era o talhão dele, qual que era o histórico produtivo dele. Então, se era uma área nova, se era uma abertura de área, então a gente já estava fora, então tinha que ter um histórico, o que ele plantava, né, quais as culturas que ele fazia no verão, no inverno, se ele rotacionava no inverno. Então eram coisas que a gente conseguia estimar também a área total dele, qual que era a capacidade produtiva, tá? Então, com base na área histórica plantada, produtividade, então, quanto a gente conseguia estimar a receita dele e para isso dar o crédito. No Fiagro é um pouco diferente, tá? A gente sabe fazer isso, mas basicamente a gente compra, a gente não compra CRAs de pessoa física, tá? A gente compra, até tem empresas de exploração de grãos, mas aí são empresas mesmo, elas têm um CNPJ, ela tem um balanço auditado, ela tem uma área de riscos, ela trava os grãos, que muitas vezes o produtor rural não faz, tá? Então a gente acaba tendo essa diligência e esse filtro. Não sei se todo mundo sabe, né, mas o CPF de produtor rural pode pedir RJ, né? Então é meio bagunçado ali, porque não tem exatamente a separação de CNPJ, a gente prefere uma estrutura um pouquinho mais organizada. Exato. Então são empresas que têm ali áreas vastas, assim, dezenas de milhares de hectares plantados. Eles travam a soja, ou seja, eles não especulam com o preço da soja, eles já sabem a margem que eles vão ter ali no começo da safra e no final, tá? Porque no fim do dia é o que a gente quer, né? O cara que especula, ele fica com os ganhos, né? Se der tudo certo, ele ganha muito dinheiro. Se der tudo errado, a gente perde, né? O credor não recebe. Então a gente não gosta disso. A gente quer o cara que trava, faz direitinho o trabalho dele, não especula, compra insumos com antecedência também, vende com antecedência, esse tipo de perfil. Mas a gente
e a gente complementa esse tipo de análise, além de ver o balanço, a gente usa essas imagens de sensoriamento remoto, mas para confirmar lá se ele tem plantado o que ele fala que ele planta, se que o balanço dele mostra, se é condizente com o faturamento, esse tipo de tecnologia a gente consegue ver. Inclusive, o agro, essas tecnologias estão avançando bastante, a gente consegue fazer umas coisas bem interessantes. Eu comentei do sensoriamento remoto, ele é muito útil eu comentei do sensoriamento remoto para falar do pré-financiamento, né? Mas o pós, ele é tão importante quanto. A gente consegue, no FDIC, a gente consegue ver quando que o cara vai colher, estimar, né? Ali com alguns dias de antecedência, quando é que ele vai colher. Se ele colher, a gente já liga para trading, tipo, já tenta entender onde ele entregou esses grãos, já para fazer a cessão para o fundo, né, para a gente poder monetizar e receber. Então é uma coisa bem interessante, mas isso é para um outro call, talvez, né? Maravilha, bem interessante aí. Mas vamos adentrar mesmo no CRA 11, né? Qual que é realmente explicar a tese? Vocês aí estão fez o IPO há pouquíssimo tempo, né? E qual que é a estratégia para o pessoal conhecer, né? Quem ainda não conhece o CRA, está vendo ou ouvindo pela primeira vez o CRA, para conhecer, para entender o que é a estratégia, qual que é a tese. Você já deu uma abrangência em termos do agro, mas vamos aí aprofundar e a tendência dele, né? O que você tem sentido do mercado aí para 2023? Legal, vamos lá. Falando de tese, o CRA 11 ele mira CRAs com risco corporativo, tá? Que basicamente são empresas que têm balanço auditado, então 100% dos ativos que a gente tem são de empresas com balanço auditado, tá? Tem um longo histórico já de operação e a gente tem que olhar a estrutura de capital dessas empresas e entender que elas conseguem suportar os diferentes ciclos do agronegócio, né? A gente sabe que hoje os grãos estão ali num high, o preço do açúcar, por exemplo, está no maior patamar dos últimos 11 anos. A gente sabe que isso não é para sempre, né? Então, a gente escolhe empresas que consigam performar, né? Ter uma boa performance nesses ciclos de baixa também, tá? A gente sabe que uma hora vai chegar. Basicamente, a gente mira, então, CRAs com retorno entre CDI mais 3 a CDI mais 5,5%, tá? Então, isso falando, são retornos líquidos já, né? Porque os CRAs são isentos. E o FIAGRO também tem rendimentos isentos para o investidor, pessoa física, né? Hoje a gente tem uma carteira com carrego, acho que em torno de CDI mais 3,8, tá? E uma duration curta, uma duration de 1,8 anos, justamente porque a gente sabe que o agro é cíclico, isso pode virar, né? Pode ficar um ciclo muito ruim, muito negativo por muito tempo. Então a gente prefere estar num prazo um pouco mais curto desses créditos, tá? E daí, assim, sobre estratégia de análise, a gente segue uma análise bottom-up, ou seja, a gente olha muito a empresa, tá? Então, entende quais são as vantagens competitivas dela, quem são os acionistas, há quanto tempo como que é a atuação dela, né, naquele mercado, olha a estrutura de capital, olha os balanços, tá? Quantos segmentos, como que vocês avaliam? E a gente é agnóstico a segmento, ela é uma análise bastante focada na empresa. Então, a gente acredita que a diversificação por segmento é bastante importante. Tá? Então, mas não tem nada que é vedado, por exemplo? Não tem nada vedado. Tem alguns segmentos que a gente tem um pouco mais de preconceito, um pouco de pé atrás. Acho que isso é natural, né? Tem outros que a gente prefere, mas a gente entende que existem empresas que têm uma estrutura adequada, independente do segmento. Assim. Acho que para todo segmento eu consigo te dizer uma empresa que é boa, que tem um risco... Que é líder de mercado. Que é líder de mercado, é AAA, por aí vai. Mas a gente fala que a gente gosta de empresas de risco intermediário, tá? Não é uma empresa high grade, porque essas emitem taxas ali muito baixas, CDI careca, mas não é o high yield, o produtor rural super alavancado, que é doido, isso a gente não gosta. A gente fala que é um risco intermediário,
mas que também consegue proporcionar um retorno bem interessante ali de carrego de CDI mais 3,8% líquido para o investidor, né? A gente gosta. Aí você me aguçou, e acho que também será o aguçamento do público que estará nos vendo ou ouvindo, em relação a quais segmentos que vocês têm um pouco de receio, o que vocês, fora o produtor rural, né, que a gente já sabe de toda a questão, né, em termos aí do produtor em si, do risco ali mais iminente deles, mas quais os outros segmentos em termos de empresas que vocês, opa, pera lá, não, esse aqui acho que não vão entrar não, porque tem alguns problemas que não são condizentes. Eu não sei se eu posso falar. A Glenda que não vai segmento pode. Pode falar da empresa. Tem alguns que a gente tem a gente toma mais cuidado. Frigorífico, porque tá também, além de ter uma margem baixa, ele está muito exposto a movimentos políticos, sanitários, né? A gente sabe, por exemplo, que uma gripe aviária, por exemplo, todos os países aqui vizinhos ao Brasil têm, menos o Brasil, né? Tudo bem que a gente segue normas sanitárias muito boas, tá? Não é uma coincidência a gente não ter tido um caso de gripe aviária, mas pode acontecer. E daí, se você está numa empresa ali que não tem uma estrutura de capital tão robusta ou é bastante alavancada, você não sabe se ela consegue suportar isso, né? Alguma crise sanitária, por exemplo. Então, a gente olha com um pouco de receio. Mas a gente tem, tá? Mas, assim, a gente foca em empresas, por exemplo, um frigorífico que tem uma alavancagem baixa, que tem bastante ativos, que tem uma marca forte, que não depende só de exportação, por exemplo, que tem um mercado, né, amplo, assim. Então, tem tanto mercado interno, tem habilitações para exportar para diversos países, são coisas importantes. Um negócio que eu quero pontuar. Todo mundo reclama muito do setor sucroalcooleiro. Quando olha na carteira, até de um outro fundo que a gente tem, fala assim, putz, mas isso aí tem muito risco. Desmistifica esse risco que a Faria Lima tem com essas empresas, por que foi trauma de passado, o que vocês enxergam? De fato, o setor sucroalcooleiro tem seu risco, tá? Mas acho que o pessoal, é o que você falou, ele tem um trauma de alguns... na década de 90 teve uma quebradeira de empresas do setor, nos últimos anos, assim, meados de 2009 até 2014 também teve uma quebra, muito por conta de políticas públicas que não foram muito bem sucedidas, né? Mas as empresas que a gente olha, que conseguiram sobreviver a esse ciclo, elas sobreviveram porque elas tinham um diferencial, seja porque elas tinham uma estrutura de capital muito boa, ou então números operacionais, indicadores operacionais muito bons, elas se destacavam de alguma forma, tá? Então, a gente tem, é verdade, a gente tem algumas usinas na carteira, são usinas antigas que passaram por esses ciclos, tá? Elas se provaram, digamos assim, e a gente vê que elas têm algumas vantagens operacionais bastante relevantes. Então, isso traz um conforto, tá? Inclusive, muitas indústrias que a gente tem, elas têm um crédito bilionário para receber do IAA, que é uma indenização que o governo tem que pagar para elas em função de políticas públicas mal-sucedidas da década de 90. Então, não vou saber isso, né? Sim, a gente tem algumas empresas que vão receber um crédito bilionário, se bobear, fica um caixa líquido, mudam bastante a saúde da empresa. Mas esse é o setor sucroalcooleiro é um dos setores também que a gente tem um pouco de pé atrás, mas a gente aloca, tá? Entendendo quais são as vantagens, se ela tem um custo, tamanho do risco, se ela tem um custo caixa para produzir o açúcar, o etanol competitivo, acho que isso é uma coisa que resguarda ela, a gente olha bastante isso. E também não tem muito apego à posição. Se quiser desfazer, mudou a tese, viu alguma inconsistência ali no balanço, pode desfazer tranquilamente. Inclusive, tem empresas que a gente aloca, porque foi uma primeira emissão, veio numa taxa boa, mas aí a segunda emissão vem mais amassado, vem numa taxa menor, né, que a gente fala, mais amassado. A terceira vem mais amassado ainda. Daí o secundário começa a negociar numa taxa mais amassada. A gente fala, cara, nesse preço eu vendo, realiza, a gente
a gente aloca numa outra, não tem apego. Você falou desse setor sucroalcooleiro aí, realmente ele é sucroenergético, enfim. Ele realmente é desafiador, né? Eu moro perto de uma região que foi muito produtiva nesse segmento, né? E realmente algumas políticas públicas, né? Que eu moro aqui no Paraná. E o Noroeste Paranaense, ele foi muito pujante nesse segmento. Mas realmente as políticas públicas e a rotatividade de funcionários misturado com a mecanização, né, da lavoura, tudo isso fez com que o setor ele tivesse alguns desafios, né, e pouquíssimos, né, no Brasil eles acabaram sobrevivendo a essa época, né, principalmente ali no final de 2014. Mas hoje em dia, com toda essa conversa de uma matriz energética mais limpa, essas usinas estão sendo uma tese interessante assim de ESG. Elas têm de fato, elas têm o etanol é um combustível mais limpo. Hoje a gente tem, por exemplo, créditos de carbono, né, CBIOs, que essas empresas conseguem emitir. Isso é uma forma também dela capitalizar isso, né, monetizar esses créditos de carbono. Então tem algumas novidades bem legais. Ou seja, né, as que sobreviveram estão aí surfando num bom momento, né? Com todas essas políticas aí limpas, né? Realmente é importante. E um outro segmento aí que vocês acham interessante, né? Dentro aí do mercado, né? Falamos de um ruim, né? E o outro desafiador, né? E um outro bom. Mas você pode concluir, eu acabei aí te interrompendo. Não, eu só ia concluir que elas tiveram momentos ruins, mas agora essas usinas estão vivendo momentos muito bons, né? O preço do etanol estava bastante alto em alguns anos atrás, né? O açúcar, como eu comentei agora, está no patamar mais alto dos últimos 11 anos, então elas têm tudo ali para se desalavancar, eventualmente até pagar um dividendo para os acionistas, tudo mais. E falando sobre setores que a gente gosta, defensivos biológicos, por exemplo, a gente entende que tem uma margem interessante, tá? Uma margem, as empresas do setor têm uma margem EBITDA de 30%, 40%, que é bem boa, e é um tipo de produto que é uma substituição aos defensivos químicos. Sim, eles conseguem ser economicamente bastante vantajosos, tá? E, por outro lado, não tem todas as questões negativas vinculadas aos defensivos químicos, de toxicidade, tanto para quem consome, tanto para quem aplica, tá? Então, esse é um case que a gente gosta. Cooperativas de insumos, por exemplo, a gente vê cooperativas muito boas, muito robustas, e é um case interessante de empresas que têm um parque industrial grande, transformam insumos em produtos mais industrializados, digamos assim. Então, são cases que a gente gosta também. E um outro setor, um segmento que é muito falado no mercado de fiados e que tem seus desafios também é a revenda. Como é que como você analisa esse segmento? A gente entende bastante de revenda por conta do FDIC que a gente antecipava recebíveis de revendas, tá? Então, a gente viu de tudo. Tem desde a gente entende que é um business difícil, assim, de operar e de entender. Tem uma competição muito grande. Tá tendo um movimento de consolidação do setor que é bastante intenso. Então, tradings comprando revendas, empresas de defensivos criando a sua própria revenda, e tem também as teses de algumas revendas consolidando o setor, comprando as outras, que é uma AgroGalaxy, uma Lavoro, a própria Nutrien. É um segmento que a gente entende ser difícil, mas existem boas empresas no setor, tá? E se a gente, assim, se você souber filtrar, acho que tem boas oportunidades também em revendas. Acho que são, basicamente, as boas revendas são aquelas que têm um
um diferencial, digamos assim, conseguem oferecer serviços para o produtor para fidelizar esse produtor. Tá? Então, serviços de trading, beneficiamento de sementes, tem um corpo técnico bastante forte para estar perto do produtor. Essas revendas elas acabam sofrendo menos. E é um business de escala também, de certa forma. Tá? Então, uma revenda grande, ela tem mais poder de barganha para comprar defensivos, para comprar insumos, e ela tem mais poder de barganha para acessar crédito, um crédito mais barato. Então, a gente tem que identificar ali quais são as vantagens dessas vendas, qual é o tamanho, e tem boas oportunidades com taxas bastante atraentes, tá? E daí um outro ponto dessas revendas é que elas têm recebíveis, uma carteira de recebíveis bem grande e que tem valor. São recebíveis pulverizados de produtores rurais, milhares, e muitas estruturas de CRAs, elas cedem esses recebíveis como garantia do CRA. Então, uma garantia que tem um risco diferente do da revenda, tá? É bastante pulverizado, são recebíveis já performados, ou seja, a revenda já entregou os insumos, então só falta o produtor plantar, terminar de colher e pagar, né? Então, a gente consegue ver algumas estruturas bastante interessantes que mitigam o risco da revenda. Gostei, aula de revenda, hein? a gente aprendeu no FDIC, a gente teve todos os aprendizados com todos os tipos de revendas possíveis. E a ideia é que no Fiagro a gente não tenha tantos riscos. Mas porque o FDIC já era um produto high yield, né? A gente já sabia o que a gente estava, onde a gente estava pisando, e já tinha taxa para isso também, né? Mas é isso, a gente teve alguns anos de aprendizado já. Faz total diferença na gestão de um fundo, né? Faz. Faz toda a diferença, eu diria, né? Inclusive, já que vocês, né, viram de tudo um pouquinho aí nesse segmento, uma questão que eu ainda não vi tocarem no assunto, até porque não teve nenhum problema a respeito. A questão das garantias. Nós temos visto nos fundos imobiliários problemas em relação a garantias, aí judiciando a respeito. Como é que vocês analisam aí essa questão? Que, claro, ninguém quer usá-las, né? Mas como é que vocês aí adaptam ao Fiagro para que amarre ali a operação, né, em si? Legal. O nosso plano A para receber o crédito é no devedor, tá? Por isso que a gente precisa aprovar esse devedor, e é um CRA que a gente fala que tem um risco corporativo, tá? As garantias são plano B. Então, a gente... todos os CRAs que a gente tem garantias, tá? Mas a gente entende como um plano B justamente porque a gente tem uma certa desconfiança sobre monetizar elas, tá? E daí tem garantias e garantias. Então, por exemplo, um imóvel, uma alienação fiduciária de imóvel, a gente entende que é muito difícil de executar, sobretudo se for um imóvel já operacional. Então, é a terra em que o produtor planta, é a indústria do cara. É muito difícil de você conseguir executar. Você vai executar, uma hora vai, mas vai demorar 10 anos, não é o tempo que eu tenho, né? E tem algumas garantias que são interessantes, recebíveis, por exemplo, que eu comentei. A gente vê eles têm uma revolvência, então eles vão sendo, uma vez que o produtor paga na conta da securitizadora, a securitizadora só devolve esse dinheiro se a revenda depositar mais recebíveis. Então a gente entende que é uma das melhores garantias, a gente gosta. Mas, claro, tem o risco de você não conseguir executar essas garantias, tem o risco de controle, né, da securitizadora, se ela ter que ser diligente, ser séria nisso. Então, tem algumas fraquezas, assim. Não digo fraquezas, mas digo alguns pontos de atenção, tá?
E é por isso que a gente vê essas garantias como um complemento. Maravilha. E qual que é o público-alvo desse Fiagro em específico? Tá bom. A gente começou a oferta, foi uma oferta 476 no começo do ano, tá? Então hoje ele é para investidor qualificado. E daí já aproveitando esse call, a gente está fazendo uma segunda oferta. Tá? Isso já é uma informação pública. A ideia é fazer uma oferta de 60 milhões, que além de ampliar, além de permitir uma diversificação de segmentos, de devedores, a ideia é justamente ampliar a base de cotistas para o investidor em geral, tá? Para o varejo. Isso já é um plano nosso. A gente sempre gosta que seja para investidor em geral, né? Aqui na Sparta. A gente sempre faz fundo com investimento mínimo baixo e tudo mais. Só que aí, pela regra mesmo, ele começou para investidor em geral, mas a ideia é que nos próximos meses, investidor qualificado, e nos próximos meses possa passar para investidor em geral, todo mundo consegue acessar o produto. Exatamente. Interessante. E qual que é o benchmark desse Fiagro? Hoje é CDI mais 2%. Tá? E a ideia é um benchmark que, assim, a gente entende que traz um alinhamento de interesse. Né? O investidor ele quer retornos acima do CDI, né? E obriga a gestora, a gente só vai ser remunerado se a gente conseguir entregar rendimentos líquidos já para o investidor, superiores a CDI mais 2, tá? Ao ano. E num país que é difícil bater o CDI, né? Tem que fazer esse adendo. Exatamente. O CDI já tem um nível bem já alto. É puxado, 13,65% não é tão trivial. Por falar nesse indexador, né? Saiu essa semana, estamos gravando, pessoal, em abril. Saiu nessa última semana de abril o Boletim Focus, né? Dizendo que até o final do ano há uma tendência, se tudo corresponder bem, se a macroeconomia, né, colaborar, né, em todos os quesitos, uma diminuição, né, na taxa Selic, consequentemente no CDI. Como é que vocês veem essa questão desse indexador? Se vocês pretendem diversificar, migrar ou mesclar entre CDI e IPCA? Como é que vocês analisam aí? A gente está sempre discutindo, tá? Sobre alocar em IPCA, a gente não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, a gente tem fundos que tem tem o IPCA como indexador. Hoje a gente está alocando em CDI porque, basicamente, as ofertas que a gente analisa, quando elas têm duas tranches, por exemplo, duas séries, uma série IPCA e uma série CDI, a série CDI para o mesmo prazo, para o mesmo devedor, costuma ter um spread maior. Tá? Então, a gente tem preferido esse indexador. Mas a gente está sempre discutindo esse tipo de alocação, eventualmente no futuro próximo, pode ser que... Não é que vedado, né? IPCA+, mas pode ter. A gente pode ter ativos IPCA+, ali. A gente já tem alguns mapeados também, tá? Não quer dizer que vai ter, necessariamente, mas a gente já tem mapeado esse tipo de ativo. O dia que a gente decidir por comprar, assim, uma decisão, já tem um emissor aprovado, análise totalmente feita, estamos confortáveis com o risco. E por que eu pergunto isso? Porque volta e meia na minha caixinha de perguntas que eu deixo no meu Instagram, eles acabam perguntando, né? Mas e se o CDI abaixar, né? Como é que os fiagros vão se comportar a respeito, né? Então, sempre que eu tenho uma oportunidade para conversar com o gestor, eu penso em fazer essa pergunta justamente, né, para ter ali uma visão profissional e pessoal também acompanhar e entender como é que funciona, né? Tá. Como o mercado vai se comportar, como os investidores vão ver, eu tenho algum palpite, mas não sei se é a visão certa. Hoje, o fundo está com carrego de CDI mais 3,8%, tá? Que corresponde ali a 120 e tantos por cento do CDI, acho. Quase 130, tá? Vamos supor, num cenário em que o CDI caia para 8%, por exemplo, acho que o carrego provavelmente se manteria mais ou menos ali, tá? Mas já seria 150% do CDI, por exemplo.
nominalmente seria menor, mas em comparação com outros investimentos, acho que faz bastante sentido ainda a alocação em fiáveis com esse perfil. Tá? É um investidor que ele está olhando ativos ali, eventualmente de renda fixa, faria sentido continuar ou até aumentar a alocação nos fiáveis. No CIS aconteceu isso, né? Acho que em meados de 2019, 2020, com a queda da Selic, né? Foi quando começou realmente um boom ali de FIIs, de novas emissões, mas também de resultados, né? Até porque muitos investidores, né, com a queda, eles migram, né? Eles não veem mais tanto resultado vindo da renda fixa e acabam indo para a renda variável. Mas é sempre bom alertar, né, de ir com o objetivo certo, né? Não só ir vendo o dividend yield, que a gente sempre bate na tecla, que esse é um indicador que tem que ter bastante cuidado, né? Porque tem outras variáveis ali que acabam influenciando e resultado passado não significa que é resultado presente, quiçá futuro, né? Então, isso que é importante estar observando. E para ir finalizando, mas desde já eu agradeço imensamente esse super bate-papo, muito bacana. E se deixar, a gente continua conversando bastante aqui, porque sempre vai surgindo uma coisinha ou outra. Mas esse é o momento que eu digo que é o momento jabá dos fiáveis e dos fundos imobiliários, né? Por que investir no CRA11, né? Apesar dele ainda não ser para investidores em geral, mas o porquê, né? Qual é o destaque que vocês colocariam aí nesse fiado? Um destaque, vou até cortar o Márcio, é a transparência que a gente dá. A gente vai subir para vocês rapidinho o site do CRA11, como vocês conseguem ter acesso a muita informação de uma forma muito simples. O site é muito fácil, gente, é cra11, com 2As, né, .com.br, então é bem tranquilo para vocês acharem. E o primeiro. E aí vocês conseguem ter acesso a tudo que a gente faz aqui pelos relatórios e pelo nosso relatório interativo. A gente já tem um outro fundo listado que todo mundo gosta muito e eu acho que é legal vocês acompanharem também. Aproveitem para se cadastrar no mailing para ter acesso às nossas atualizações. Vocês estão vendo a tela? Esse é o site do CRA11, tá? Então a gente tem aqui as últimas distribuições de dividendos, 1,30, 1,50. Aqui é o mailing e aqui é o relatório interativo que a Galina comentou. Basicamente você consegue ver os principais pontos do fundo mês a mês, tá? Se você tem dúvida sobre a alocação, você consegue ver aqui como que estava a concentração por devedores em determinado mês. Se você tem dúvida sobre algum devedor, você quer ver alguma informação a mais, você pode ver, então, você clica aqui, seleciona a lista, tem aqui uma descrição, quais são as garantias do CRA, quais são o código CETIP, né, do CRA, a área de atuação. Dá para brincar um pouco aí. É o que eu costumo falar para o pessoal. Dá para ficar uma tarde inteira mexendo e fuçando, pegando informação. E esse acompanhamento no mês a mês, né? Ele ainda é recente, mas conforme daqui tiver um ano, vocês vão ter essa linha do tempo. Eu acho que agrega bastante. Fora que também a gente é super aberto para dúvidas, a gente tem o mailing, então podem ficar à vontade para mandar dúvidas para a gente. O Márcio ajuda a responder sempre também. E o meu ponto de destaque do Jabá é esse. Você pode complementar. Já vendeu o peixe aqui. Brincadeira. Para a gestão, no japonês. A Sparta tem uma equipe de gestão que acompanha o agro, entende de crédito também, tá? Então, é uma gestão especializada já, que sabe selecionar bons ativos e tem acesso a ativos exclusivos, muitas vezes emissões só para investidor profissional, que tem uma taxa bastante interessante que o varejo não consegue acessar. Tá? Em especial o CRA, né, que é difícil para avaliar, porque às vezes a informação não é tão pública assim para a pessoa física checar se vale a pena entrar ou não. Então eu tenho recebido muito esse feedback, tipo, ao invés de comprar um CRA sozinho, compra um pacotinho ali, porque eu sei que a gestão vai vender se achar que tem algum problema, consegue fazer esse acompanhamento e entregar um resultado com um dividendo mensal que também, né, ninguém reclama. Não, eu tenho amigos um amigo médico pergunta, pô, e esse CRA aqui que está na plataforma tem rating duplo A, posso comprar? Fala, cara,
tá lá que é um rating duplo A, duplo A+, mas assim, quem é gestor, o mercado secundário não negocia como um CRA duplo A+, negocia como um CRA triplo B, um emissor triplo B. Então, cara, toma cuidado. Então, acho que esse é um dos motivos, assim, ter uma equipe de gestão que é diligente, que acompanha o mercado, acho que é um dos motivos para investir no CRA 11. Acho que o fundo também tem uma tese que o pessoal tem gostado, é fácil de explicar e é fácil de entender, tomando risco intermediários ali e com retorno líquido bastante interessante. Sim, até que pelo que a gente vê pelo mercado de fiagros já, ele tem uma caixinha específica dele, então ele pode até complementar uma carteira, né? Sim. Exatamente. Eu sempre falo que diversificação no mercado é lei, né? Então, quanto mais ativos você tiver, né, com a gestão comprometida, é melhor, né? Ou seja, você fica mais tranquilo a respeito. Em relação ao relatório interativo, eu sou muito de tecnologia, eu adoro, mas eu já vi no mercado, e aí já é um ponto, né, quando vocês forem para os investidores em geral, de também colocar no PDF. Por quê? Porque eu já escutei muita gente falando que não investe em determinado fundo porque era só interativo. Olha só que coisa. Então o pessoal ainda gosta de um PDF, mas eu sou tecnologia, pode continuar com o tecnologia. Mas o PDF tem a história, né? Tem a justificativa do gestor ali no mês, o que aconteceu, o que a gente mudou, então tem que acompanhar também o PDF. A gente tem o PDF, tá? Eu sou do time PDF, assim, eu gosto muito. Viu? É muito bom, eu consigo acessar no celular, ver lá rapidinho quais são o que eu procuro já enxergar, é super rápido. Então o PDF fica no meio do caminho. Porque o pessoal fica impressionado ali quando fica clicando na tela. Eu gosto bastante do interativo também, mas de fato é mais fácil o PDF ali na mão para você baixar e já visualizar ele. Até deixando em aberto, se vocês tiverem sugestões, queria tal informação no PDF, no relatório interativo, podem ficar à vontade para mandar para a gente, porque a gente sempre vai ajustando. A gente já ajustou um gráfico que era em pizza para ser em coluna, porque o investidor achou que era melhor. A gente foi lá e alterou. Então, assim, o que vocês acharem que pode agregar mais para os nossa comunicação, fiquem à vontade para entrar em contato também e sugerir. É isso. Maravilha, maravilha. E detalhe, eles respondem extremamente rápido, então isso também é um ponto muito positivo aí no relacionamento com o investidor. A grande genética aqui no e-mail. Eu fico esperando 3 dias, parece que ligou para telemarketing, não dá. Maravilha. Mas, tem mais alguma mídia social, alguma consideração final para ser feita? Fique à vontade aí também. Nosso YouTube tá bem legal. O Márcio tem feito uma série de vídeos comigo. E tem o nosso CEO também, que é o Ulisses Neme. Então, é Sparta Fundos. A gente tem, assim, tudo que a gente recebe de dúvidas gera conteúdo pra gente criar vídeos novos ali. A gente tenta fazer curtinho, assim, 5, 6 minutinhos, só para algum tema que gera mais dúvida mesmo, a gente consegue colocar ali. Então, também aproveitem, porque a gente tenta ajudar a vida do investidor. Pessoal, até o próximo episódio do podcast. Tchau, 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 tchau. Obrigada, Obrigado, André. Até a próxima. Sim.